30% da população brasileira tem mais de 50 anos. E se a gente for falar do Rio Grande do Sul, são 34% da população. E com isso, eu abro aqui dizendo que nós estamos na Geronto Fair 2025, um evento para falar da economia prateada. População essa, né, mais de 50 anos e que movimenta aí trilhões de reais em negócios no Brasil. E essa feira que traz negócios, conteúdos e muita informação e networking para você e para quem trabalha com essa área. Confira. O amor muda o que já se fez. Ter a chama da vida e fazer a terra inteira. Só o amor muda o que já se fez. Força da paz junta todos outra vez. É a Geronto Fair, um dos maiores eventos do Brasil, inclusive com a América Latina, que nós temos o Conaquera Internacional. Que jornada, né? Que história bonita. São pela jornada da vida como a gente passa pelas nossas, né? Pelas dificuldades que todos enfrentaram. Vários ecossistemas dentro de um só. Porque é uma economia voltada para quem? Para quem vai viver mais. São produtos diferentes, tanto no turismo quanto na saúde. Para nós na Mercator a gente está muito feliz, a gente acabou de inaugurar a feira, a expectativa é muito alta. E o que a gente pode esperar que os números já dizem, o Rio Grande do Sul hoje 34% da população já é acima de 50 a mais. E eu tenho certeza que as empresas que elas não tiverem pensando no seu planejamento estratégico sobre esse assunto que é a economia prateada, ou seja, produtos, serviços para pessoas acima de 50 a mais, ela já está perdendo, ela tem que planejar, porque os números estão aí. E a gente vê aqui dentro da feira essas empresas que já estão apostando nesse mercado e eu estou encantada, porque é tanta portfólio tão grande que tu tem desde elevadores para escadas adaptadas, é tanta coisa que tem aqui, é tanta inovação que até mesmo a gente já começa a imaginar o que a gente vai se beneficiar desses produtos todos com o futuro. Perfeito. E até falando sobre isso, né, o uso e a população 50 a mais, tu comentou ali na abertura da feira que o teu pai, quando criou a Mercator, também foi depois dos 50 anos. Isso, né? E o que isso representa, né? Tu te emocionou ali, mas o que isso representa também para ele, talvez, de poder ter lançado uma marca quando todo mundo talvez dizia que não? Como é que foi isso aí? Me conta um pouquinho. Para mim só demonstra a ousadia dele, o poder de empreender e sempre acreditar no seu sonho. Que ele, como eu falei, ele poderia ter parado, se acomodado, mas não, ele decidiu criar algo até então inédito, que eram os eventos de turismo e negócios. E isso é um exemplo para as outras pessoas e agora, vivendo a Geronto Fair e tendo a economia prateada, eu vejo nele o maior exemplo de que tudo é possível acima dos 50, acima dos 60, acima dos 70, porque não, é só criar, ter foco e empreender com tudo. É um mercado que cresce em números avassaladores. Hoje já é $1 trilhão por ano que é movimentado para esse setor, que só cresce, ainda mais aqui no Brasil, que ainda há um mercado muito incipiente para a economia prateada, para a economia da longevidade, né? Isso a gente está começando agora. O que acontece? A nossa pirâmide etária está invertendo, cada vez mais nossa população está ficando com uma idade mais avançada. E com isso, além disso, também todo ser humano está vivendo mais. Então a economia vai mudando e vai se formatando, vai se mudando dentro desse ecossistema para essas pessoas que vivem 80, 90 e 100 anos. Então os produtos e os serviços são diferentes. E é isso que está sendo discutido, é isso que está sendo fomentado aqui na Geronto Fair. Toda essa economia em volta dessa longevidade, dessas pessoas da economia prateada que vão viver bem, vão viver mais por muitos e muitos anos. Acho que o maior desafio é a conscientização. É que todo mundo entenda que todos nós viveremos mais, todos nós procuraremos novos produtos para essa vida longínqua, novos serviços e que todos temos que conviver juntos e que isso faz parte, uma das principais ferramentas para que nós possamos viver mais é que a sociedade sempre se interaja, independente da sua idade, independente da sua classe social. E essa interação é muito importante que as pessoas entendam de que a pessoa que tem mais idade, ela tem necessidades, ela quer um convívio, ela quer conhecimento, quer buscar novas façanhas. Então a gente tem que entender isso, isso é um grande desafio, a conscientização de que essas pessoas precisam de novos produtos, novos serviços e que elas querem viver
em coletividade. Veranópolis, então, tem essa referência como terra da longevidade. Por que isso começou? Começaram-se a fazer estudos onde perceberam que realmente Veranópolis tinha uma população mais longeva. Então, através do Instituto Moriguchi, né, que acaba fazendo pesquisas em Veranópolis, estudando quais são os hábitos, quais são os segredos da longevidade de Veranópolis, se percebeu que Veranópolis se assemelha com as cidades que são chamadas de Blue Zones, né? Cidades onde realmente tem algumas características, seja alimentar, de convívio social, religiosidade. São muitos fatores que contribuem para que Veranópolis tenha realmente uma população mais longeva, e nós, como saúde, implementamos sempre ações para que isso se permaneça e se perpetue por muito tempo. E quais são essas ações, então, que tu comentaste que são feitas na cidade? Não só na saúde, claro, né? Teu foco é a saúde, mas não só na saúde. O que torna, então, essa cidade mais propensa e mais pronta para essa longevidade? Veranópolis tem muitas ações. Nós somos também temos um título de cidade resiliente, onde todas as ações que a gente faz dentro do município, seja de locomoção, seja de cuidados, é voltado para o idoso. Dentro, como eu te disse, né, dentro da Secretaria de Saúde, eu posso falar com mais propriedade, mas nós temos acesso mais fácil para os idosos fazer agendamento de consultas, temos oficinas para garantir essa interação social das pessoas, pilates, artesanato para promover, temos também os corais, como aqui também foi apresentado. Então, são diversas ações, seja das políticas públicas de alimentação, de cuidados com a saúde, que contribuem para que Veranópolis tenha esse título. Então, esse é um espaço institucional da FEComércio, SESC Senac, que quer trazer um pouco dos nossos serviços, né, para esse público que a gente atende nas nossas unidades e escolas. Então, dentro do SESC, a gente tem, né, os nossos grupos, que a gente chama de maturidade ativa, que são 60 grupos com 8.000 participantes. Então, aqui a gente traz um pouco dos projetos que eles se envolvem, né? Então, um exemplo deles é um projeto de voluntariado, que chama, dentro do Envolva-se, que chama Pedacinhos de Amor. Então, as pessoas idosas são convidadas a confeccionar pedaços, né, pedacinhos, quadradinhos de tricô, de crochê, que depois se juntam em mantas, em cobertores, que são doados a instituições que nós atendemos também, através dos nossos projetos sociais do SESC Mesa Brasil. Então, é como uma rede, né, de solidariedade que reúne quem quer se voluntariar em algum projeto e quem precisa receber, né, algum produto, algo que a gente possa também renovar, né? Então, a partir de coisas que não eram utilizadas, pedaços de lã, pedaços de linha, a gente consegue transformar num novo produto que vai servir a uma pessoa que precisa, né? Então, esse é um exemplo. Nós trouxemos também alguns serviços das escolas do Senac. Então, um deles, que é muito representativo, é um simulador de uma pessoa idosa. Então, você veste esse simulador e consegue experienciar estar com limitação de movimento, limitação de visão, limitação, então, para caminhar, para se abaixar, né? Isso coloca no lugar da outra pessoa, da pessoa idosa, de entender qual é o que ela passa, né, nas rotinas de vida diária. Isso ensina os alunos dos cursos a como aprender esse cuidado especializado para esse público, né? Então, são dois pequenos exemplos do que a gente está trazendo aqui hoje. A gente fala sobre longevidade e envelhecimento, a gente entende que a gente tem um processo, né? A gente fala muito, pergunta muito para os jovens o que você quer ser quando crescer, né? Das crianças e jovens, mas na realidade a gente não se pergunta, enquanto adultos, o que nós queremos ser quando envelhecermos. E se a gente está nessa perspectiva de ampliação, né? Ganhamos anos de vida, né? Vamos viver mais, mas como é que nós ganhamos vida nesses anos? E esse é um processo de autorresponsabilidade, né? De autocuidado que a gente tem que construir nas escolhas desde cedo. Então, esse também é o nosso processo dentro de todos os serviços que a gente tem, né? Do SESC e do SENAC, desse cuidado com promoção de saúde, com prevenção de doenças, em construir estilos de vida saudáveis que nos façam chegar
nesse lugar, com qualidade de vida, com bem-estar, com felicidade, né? Que é onde todos queremos estar, né? Sim. Bom, o Sistema Fecomércio, o Sesc Senac está muito feliz de participar de mais uma Gerontofera e a gente vem trazendo esse tema da economia prateada, que é falar sobre esse conjunto de atividades que atende esse público 60+. E a palestra de hoje à tarde vai ser para alertar o grande conjunto de oportunidades que se abre para quem está disposto a olhar para esse público 60+. Nós estamos falando de um público que movimenta aí cerca de 1,8 trilhão de reais todos os anos aqui no Brasil, né? A gente está falando de um público que comporta mais de 35 milhões de pessoas e que costumeiramente não costuma ser bem atendido porque não tem nem bens nem serviços adequados às suas necessidades. Então a gente passou durante muito tempo falando aqui no Brasil do problema do envelhecimento, que isso recai sobre as contas públicas, isso aumenta gastos previdenciários, gastos de saúde, mas é hora da gente olhar para o lado meio cheio do copo também. A gente tem que ver as oportunidades de negócio que surgem. A gente tem muita coisa que a gente pode adaptar em bens e serviços que já são oferecidos e outros mercados totalmente novos que se abrem. Eu acredito que a gente está numa transformação em termos de envelhecimento da população que não tem volta. O Brasil levou mais de 500 anos para fazer com que a população com 60 anos ou mais chegasse a 10% do total. A gente nos próximos 14 anos vai alcançar aí um contingente perto dos 20%, né? Então, isto é, a gente vai ter muito logo quase 20% da população com 60 anos ou mais. Hoje já são 16,6%. Então a gente tem que começar tirando estereótipos da nossa mente do que é aquela pessoa que envelheceu, né? O envelhecendo não é uma pessoa que está simplesmente descartada da sociedade. Muito pelo contrário, né? É quem ganhou, quem conseguiu vencer a batalha de continuar vivendo. E agora a gente tem que olhar para essas pessoas e inseri-las de maneira mais ativa dentro do mercado de consumo, dentro do mercado de trabalho, conservar as relações humanas e a gente fazer desse momento da vida um momento a ser festejado como qualquer outro. Então nós estamos falando de quando a gente fala de vestimenta, de vestuário, calçados, acessórios, entender que as pessoas envelhecendo, elas vão ter demandas diferentes. Os calçados vão ter que ter antiderrapantes, talvez os fechos das roupas não possam mais ficar atrás, talvez as casas dos botões tenham que ser de mais facilidade para serem fechadas. A gente está falando de fazer turismo para a terceira idade, então nós estamos falando de turismo de conforto, de segurança, de praticidade. Nós estamos falando de adequação de alimentos para as necessidades nutricionais e também de tamanhos de embalagem para esse público. Hoje a gente tem um estudo bem interessante do IBGE que mostra que entre os lares unipessoais do Brasil, isto é, aquelas pessoas que moram sozinhas, 40% desses lares tem pessoas com 60 anos ou mais. Então a gente precisa pensar em, por exemplo, embalagens menores, porque esse contingente de pessoas que vive sozinho está cada vez maior e essas pessoas também são mais velhas. E olha só que interessante, esse público consome de um jeito diferente, até no seu relacionamento com os negócios. Eles são muito mais fiéis a marcas, a lojas, eles pagam à vista, né? Eles parcelam menos em ambientes de juros altos, como é o caso do Brasil, né? Isso é tão bom, você contar com dinheiro no seu fluxo de caixa, mas muitas vezes esse público diz o seguinte, olha, eu não sou bem atendido, eu não tenho um espaço em que eu possa ser atendido da maneira adequada. Então, quem fizer esse tipo de adaptação, seja no treinamento de funcionários, seja na compra de bens e serviços que vão ser ofertados a esse público, seja na adaptação dos seus próprios espaços em que vai receber esse público, todas essas adaptações somadas, pode ter certeza que vão ter resultado muito bom para a venda junto a esse público. Tem que começar com instrumentação. Ô, Herta. Como é que eu vou comprar? Herta, te peguei no flagra. Como é que tu vai beber e dirigir, mulher? Mas é só um slick, eles chamam de custamentação. Né? Depois eu vou vir comprar um vinho aí. Eu convenci ele de estar um pouquinho. Ele acha que eu não sou compradora, eu adoro vinho. Na melhor idade a gente toma muito vinho. Ah, muito bem.
verdade, vai abrir um especial. Tá dirigindo, ela não pode beber muito. Ele vai abrir um especial para mim. Se a polícia me parar, eu digo que foi tu. E tu, enquanto ele prepara ali, tu descobriu que ele roda quantos quilômetros? 20 quilômetros ele roda com a parceria, tá? Aí a gente pode andar 20 quilômetros. Eu estava dizendo, eu posso sair de Dois Irmãos e ir para o Mororeuter. Olha só. Mas aí os buracos lá, a estrada do chão? Não, mas aí a gente vai devagarinho desfiando os buracos. A gente não precisa andar dentro dos buracos, né? A gente pode desfiar dos buracos. Pode, isso aí. Tá, mas assim, tu olha se tem um anel, daí tu olha embaixo se ele tá cristalino. Tá. Daí se ele tá cristalino, daí tu mexe um pouquinho. Primeiro mexe, daí. E daí faz o... E sentiu o aroma? Disso, senti. Acho que é mais ou menos assim, né? Isso. E daí tu vai dizer pra mim? Eu vou dizer prosperidade. E eu vou dizer muito amor, tá bom? Amém. Saúde. Pipi. Bom dia. Nós estamos desenvolvendo um aparelho que é o MyPump. Esse é um movimentador de pés. Ele é feito para pessoas que têm dificuldade de movimentar as pernas. Limitações, por exemplo, pode ser uma dificuldade motora, a pessoa não consegue caminhar, não consegue, por exemplo, teve um AVC, um idoso, ou pessoa que tem problema de articulações que não pode se movimentar, e aí essa pessoa começa a ficar restrita, cada vez mais sentadinha, vendo TV, aquelas pernas inchadas, e isso vai fazendo que aumente muito o potencial de risco de trombose, de tromboembolismo, porque a panturrilha, parte da barriga da perna, é essa parte onde tem as válvulas, as veias, que quando a gente movimenta o pé, o tornozelo, esse sangue sobe, circula. Se a pessoa fica muito tempo parada, esse sangue fica parado. E isso a gente chama de estase venosa, isso aumenta muito o risco de trombose. A trombose solta um coágulo que pode ir para o pulmão e ter risco de vida. Hoje, causa de mais de 1 milhão de mortes no mundo, é a principal causa prevenível de morte no mundo, ou seja, poderia ser prevenida. 75% dos lares de idosos, não só no Brasil, mas no mundo, os idosos não recebem prevenção para trombose adequada. E a gente, como vascular, começou a pensar assim, o que pode se fazer, né? Existem os anticoagulantes e existem pessoas que não podem também tomar anticoagulantes e que têm essa restrição de movimento. Existem as meias elásticas, existem as botas infláveis. Eu tive uma experiência com a minha mãe, foi daí que surgiu a ideia dessa empresa, que ela teve um AVC, ela faleceu com 93 anos e ela ficou muito restrita. Eu tinha muito medo que ela tivesse trombose, eu tinha as pernas inchadas. E eu levei da clínica aquelas botas de compressão intermitente para ela desinchar a perna. Só que as cuidadoras não conseguiam, porque ela não se ajudava muito. 2, 3 dias elas abandonaram isso. E aquilo ficou assim, puxa vida, não tem uma coisa mais simples? E veio a ideia, assim, será que ninguém pensou que simplesmente movimentar as pernas, uma máquina que faça esse movimento, não poderia resolver? E aí surgiu a ideia, nós começamos a fazer essa máquina, criamos uma startup chamada Oak Health Tech, e isso foi desenvolvendo, foi crescendo, e agora temos um produto que estamos lançando no mercado, fizemos os primeiros estudos comparando populações que movimentam a perna com as que recebem o movimento do aparelho. E os dois fizeram promoção do mesmo tipo de volume de sangue, foi publicado na revista Phlebology, uma revista internacional. Os fisioterapeutas são nossos aliados, porque o fisioterapeuta vai, às vezes, na casa da pessoa, e ele consegue, naquele tempo de fisioterapia, fazer o trabalho dele. Mas, às vezes, eles ficam preocupados. Poxa, aquela pessoa, quando ele sai, ela continua sentadinha, continua imóvel. E por isso que o aparelho está fazendo bastante sucesso, porque está sendo um aliado dessas pessoas. Para nós também, porque a gente quer mesmo que as pessoas tentar modificar esses índices de mortalidade, que são uma coisa tão triste, né? E os lares também, os lares geriátricos, às vezes no salão, os velhinhos um coloca o aparelho, o outro quer colocar também, então é bem interessante porque pelo menos consegue devolver um pouco da mobilidade que eles não têm. Nós estamos agora nos early adopters, vendendo para os primeiros
clientes que nós estamos acompanhando no mercado, já estamos com algumas perspectivas de negociações já de maior volume, mas por enquanto a gente está justamente acompanhando as pessoas nos primeiros momentos para a gente conhecer bem quais as necessidades do cliente. Estamos vendendo, sim, já está vendo, estamos na feira aqui vendendo aparelhos e a possibilidade de locação também é possível. A gente está criando um modelo de negócios que vai permitir que com menos recursos se consiga manter em locação esse aparelho por mais tempo. Vou selecionar esse aparelho aqui, tá? Viu que ele movimentou, né? Então aí começa a iniciar, ele pede o primeiro movimento. Então você regula mais para cima, mais para baixo, conforme a necessidade. Avançar para o segundo movimento. Aqui no segundo movimento a gente pode também da mesma forma para cima ou para baixo, conforme a adaptação da necessidade da pessoa. Aí vai para o próximo, fica pronto para começar. E aí iniciar, ele já começa a fazer o movimento e assim nesse protocolo que eu escolhi, ele vai ficar meia hora trabalhando. 1 minuto trabalha, 1 minuto para, 1 minuto trabalha, 1 minuto para. E aí os outros protocolos tem para pernas inchadas e para prevenção de trombose também. O primeiro movimento, aí ficou muito alto, a gente baixa um pouquinho. Pronto. Segundo movimento. Ó, observa que ficou muito alto aqui, né? Então a gente tem que subir um pouquinho. Ah, ele sobe a plataforma para... E ela guarda a memória. Agora vamos para um momento e agora inicia o movimento. Que legal. Tá gostoso? Muito interessante. Esse aluno que vem para Ciclos, ele já vem com bagagem, né? Ele já vem com conhecimento. Então, quando ele chega até a Ciclo, ele vem em busca de um novo conteúdo, de uma nova forma de absorver um novo conhecimento, né? Além, é claro, de muita socialização, de muita troca, né? Então, a socialização e essa convivência entre as pessoas, entre os pares, é muito importante, né? Então, de que forma que a gente promove, né? Então, a Ciclos é uma escola cultural que promove conhecimento ao longo da vida, né? E de que forma a gente faz isso? Na sala de aula, através das disciplinas. Então, a gente oferece, hoje nós estamos no leque de opções 8 disciplinas voltadas à área da cultura, filosofia, cinema, história da arte, temáticas interessantes que muitas vezes o aluno, né, que está ali, ele não estudou, né, durante a sua vida, né? E aí nós vamos além também, né, da sala de aula, que a gente promove então viagens culturais, visitamos museus, né, exposições de arte, quando tem, né, em Porto Alegre ou quando a gente faz as viagens, né, os encontros mensais, a gente sempre comemora os aniversários, que cada data sim importa, né? Então cada dia a gente comemora por estar lá, né? Então a gente gosta dessas confraternizações, desses momentos em conjunto ali com todos os alunos. Olha, eu acho que são várias coisas, né? Uma delas é aquela sensação de pertencimento, de ter um espaço para chamar de seu, né? E a gente percebe que a Ciclos veio na vida deles, assim, com esse objetivo, né? Eu tenho um espaço que eu vou, que eu faço parte e que eu posso, e que me representa.
que eu me reconheço entre as pessoas que estão lá, né? E em relação às famílias, tem vários relatos interessantes, onde o aluno traz, ele é o protagonista das conversas ao redor da mesa em casa, porque ele está sempre atualizado. Então, quando ele vai para ciclos, ele recebe a informação daquela disciplina que ele contratou, que ele está frequentando, por exemplo, cinema. Então, ele está numa sala de aula aprendendo sobre o cinema, sobre todo o mundo do universo cinematográfico. E aí, quando ele está com a sua família, né, com seus filhos e netos, ele vai estar sempre com a novidade, vai estar trazendo conteúdo. Então, ele acaba ensinando também os seus netos e trazendo a novidade para os seus filhos. Isso é muito legal, isso traz ele para o meio, né? Ele não é uma pessoa esquecida, ele não é uma pessoa que não sabe, não tem conhecimento ou já está ultrapassado. Ele está sempre atualizado, porque essa é a nossa ideia, é deixá-lo sempre, trazer as novidades, deixá-lo atualizado ao que está acontecendo no universo atual. Ele é um público ativo, né, nas redes sociais, por exemplo, mas é um conteúdo que ele consome muitas vezes que não é real, que não é verídico, né? A gente sabe inúmeros golpes e desafios que tem e as informações que não são verdadeiras ali. Então, ele se sente seguro, né? Então, ele vai para um espaço que ele se sente seguro e além de... Bom, são inúmeras coisas, mas uma das coisas também é a questão da amizade, né? Então, ele cria novos amigos, novos vínculos, novos grupos, né? E com os mesmos características, os mesmos problemas, as mesmas dores. Então, ele vai lá e ele tem essa conexão com os seus pares. Sim. Na nossa área, né, que a gente, como médicos geriatras e colegas, né, da gerontologia, todos na área da enfermagem, nutricionista, fisioterapeuta, terapeuta, olha que nós temos que ter uma equipe multidisciplinar, né, para poder integrar e trazer essas novidades ano a ano, que é essa 27ª jornada, né, para trazer para o público leigo e para os colegas, né, das universidades, né, que cada vez mais a gente está trazendo expert na área, né, sobre um envelhecimento saudável, né, sobre um envelhecimento ativo, né, porque o que nós temos falado nestes últimos anos, que é impactante a quantidade de idosos, né, que está crescendo e que vamos ser mais de 30% nos próximos anos, principalmente o público de mais de 80, né, que é impactante no mundo inteiro, né, e que realmente as políticas públicas ainda não estão preparadas para o tsunami de idosos. É o tsunami, o que nós estamos chamando agora, de idosos que estão vindo no mundo inteiro. E o que nós vamos fazer? Como nós vamos preparar nas políticas públicas? Então, por isso, esta mídia é importantíssima para chamar a atenção de nossos governantes, né? Porque cada um está preocupado com 2 anos, com 4 anos. Alguém já pensou em planejar no futuro, daqui a 10 anos, todas as empresas, inclusive nós que somos uma ONG, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, estamos fazendo planejamento estratégico, né? Para esse planejamento também nós temos que pensar nos idosos. Que nós, Rio Grande do Sul, né? Que o Brasil, o governo está fazendo para planejar, né, daqui a 10 anos, como fazer que esse idoso, né, seja realmente, né, tenha frutífero espaço na mídia
que seja um envelhecimento saudável, que seja um envelhecimento que realmente seja bom, né, ativo, que ele sorria e não seja um paciente acamado, né, um paciente sequelado, né, que aí vai impactar na saúde pública. Né, o custo que vai trazer e está trazendo para as internações, o custo que traz para essa sociedade, né, estamos promovendo isso, não nos estamos lembrando, tá? E fazemos algum planejamento como outros países do mundo estão fazendo, Inglaterra faz, Austrália faz, Canadá, está fazendo planejamento para daqui a 10 anos. Nós estamos pensando nisso. Nós da sociedade, né, integradas, da sociedade de geriatria e gerontologia integradas, estamos tentando, dentro das universidades, tentar melhorar esses aspectos. Tá? Mas o governo não nos ajuda, porque precisa de planejamento, de financiamento para isso, né? E que realmente ele tenha um início e um fim, para ver o que impactou, né? Como está melhorando essas pessoas. Se o ano passado tivemos enchente, e sofremos aquele impacto, o que estamos fazendo por esse clima não impactar novamente? Estamos preparados? Então, quantos idosos, né, realmente perderam suas casas? Alguém se lembrou? Não. Né? Como é que ele está agora? Né? Então, assim como o clima influencia no envelhecimento humano, assim como a economia influencia, né, a área da saúde é importantíssima, né? O que nós estamos fazendo por eles? Então, nós temos que pensar como o mundo todo está tendo uma economia prateada, né? Felizes, né? Um bom envelhecimento exitoso. Né? Nós vamos ter isso no Brasil? Não estamos pensando porque não teremos se não estamos fazendo alguma planejamento ou alguma, digamos, entidade pública que agora diga, não, nós vamos nos integrar no Estado e vamos trabalhar por nova política.